aqui no canal Deison Monteiro, Deison Literatura. Inscreva-se aqui abaixo, toque no sino em seguida para receber os outros vídeos. Vamos falar hoje de uma resenha literária muito gostosa, esse livro aqui, Quando Nietzsche Chorou, um livro de Ivan de Leon. Esse livro aqui é muito gostoso, inclusive se tornou um dos melhores livros que eu já li. Eu vou fazer uma resenha mais no sentido de colocar água na sua boca do que propriamente mostrar começo, meio e fim do livro, porque a resenha literária, na realidade, ela tem por finalidade promover a você o desejo também de comprar um livro desse ou de adquiri-lo na biblioteca ou numa livraria de sebo. Não importa de que ordem, como vai ser, mas você não pode morrer sem ler este livro, sem ler esta obra. É um livro de ficção romântico, né? Um livro de romance, mas da ficção, onde o professor é um médico psiquiatra, né? Psicanálise, chamado Brauer, é convidado por Salomé a visitar um paciente chamado Nietzsche, que sofre de um distúrbio de inconformidade da vida, né? Vem o desejo de suicídio, ele tem vários sintomas de dores no estômago, dores de cabeça, e já tinha passado por 20 ou mais de 20 médicos e nenhum deles descobriu a causa dele. Então esse médico, que é um renomado médico conhecido, ele aceita o desafio, né? Mas porém, sabendo que Nietzsche jamais se consultaria com ele, ele pediu que Salomé, que foi a mulher pela qual ele foi convidado a cuidar de Nietzsche, ele pediu para que ela arrumasse um jeito de Nietzsche vir ao consultório dele, uma vez que jamais ele aceitaria um convite propriamente do médico. Então foi preparado todo um esquema para que Nietzsche se encontrasse com o professor, com o médico Brauer, e aí então começou ali a consulta, né? Ele já tinha algumas experiências, esse médico já tinha algumas experiências antigas, inclusive até chegou a se apaixonar por uma paciente chamada Beta, né? E já Nietzsche, ele tinha um problema também amoroso com Salomé. Então o livro vai começando a mostrar sua força, seu gosto a partir da consulta, aonde começa então um homem super inteligente, que era Nietzsche, filósofo, né? Ele dava aula numa escola, se eu não me engano, na Alemanha, mas depois foi expulso da escola por causa do jeito dele falar sobre filosofia. E ele dizia para o doutor que a filosofia dele não era para aquelas pessoas do século, da época, né, século XIX, finalzinho do século XIX, mas as filosofias ensinadas por ele seriam para pessoas que ainda iriam nascer, né? Tanto é que na época ele tinha feito poucos livros, se eu não me engano, não me falha a memória, nesse livro aqui diz que ele fez 5 livros e com poucas tiragens. Então era muito difícil de encontrar algum documento dele da época. Lembrando que nós estamos aqui falando desse livro Quando Nietzsche Chorou. Isso aqui na verdade é um livro de ficção romântica, mas tem muitas coisas aqui que de fato aconteceram. No final desse livro, quando você pegar para ler, ele tem mais de 400 páginas. No final dele vem mostrando detalhe o que é verdade e o que é ficção dentro de toda a obra que aqui está. Então começa ali o diálogo entre ele, o médico e o paciente, né? Nietzsche, com uma mente super desenvolvida, ele começa a falar sobre o porquê que ele estava inconformado com a vida, o desejo de suicídio. Porém, todas as perguntas do médico para Nietzsche, ele considerava muito evasivo, ele tomava muito cuidado na hora de falar. Ele perguntava o porquê dessas coisas e assim começava um debate, porque o Dr. Brauer tinha já uma nova forma de consulta, uma forma de conversar com o paciente e assim fazer o tratamento através do diálogo, através da investigação profunda da alma, do corpo, do físico da pessoa, do dia a dia. Inclusive ele perguntou como era o dia a dia de Nietzsche, como ele acordava. Ele detalhou que ele acordava, ele evitava comer carnes, né, porque ele tinha às vezes ele tinha ânsia de vômito e vômitos com sangue, enfim, ele tinha o pai dele morreu, no caso da ficção aqui, de um problema cerebral, né, o cérebro não se sustentou, então ele tinha medo e receio disso.
Inclusive, chega um certo momento, numa discussão entre ele e o doutor, que ele fala que o doutor deveria falar para o paciente tudo que o paciente de fato tem. E o médico falou que não, e o Dr. Brauer falou que não é sempre assim que se deve ser feito. Que pela manhã ele teria atendido um outro paciente que estava há 2 ou 3 semanas para morrer, porém não sabia. E esse paciente falou para o doutor que queria logo voltar para a empresa, tomar conta das suas coisas, da sua vida, da sua família. E então o doutor apenas apertou a mão dele para sentir a energia dele e ele sentia do doutor. Então ele em momento algum perguntou: doutor, eu vou morrer? Doutor, o que eu tenho? Ele não falou isso em momento algum, pelo contrário, deixou o doutor à vontade. Então Brauer falou para Nietzsche: nem sempre a gente tem que falar. Você imagina se eu falo para ele que ele teria 3 semanas de vida? Provavelmente ele ia entrar em depressão profunda, ele ia querer entrar num estado pior do que ele já estava. E Nietzsche, na hora, repreendendo ele, falou: não, se ele vai morrer, ele tem que ter o direito de escolha de saber como morrer. Ou seja, ele pode chamar a família para se despedir, ele falar coisas que estão em oculto, ele poder chorar a depressão dele, ele poder chorar o luto dele, ele poder mostrar a indignação da luta dele contra a morte. Então, ali havia um diálogo entre não mais paciente e o doutor, mas havia uma conversa intelectual entre duas mentes super inteligentes e avançadas. No decorrer do livro você vê que ele começa, o doutor Brauer começa a falar sobre detalhes da vida de Nietzsche, colocando ele em confronto, até chegar ao assunto Salomé, que era a paixão dele. Assim como o doutor também teve a dele, que era Beta, numa outra consulta. Então começa a ser esse desvendar uma história de romance, ficção, com conversas intelectuais, com palavras novas, muito gostoso de se ler, romântico e muito gostoso de ler. Então, no meado da página de 200 para 250, o livro começa a tomar um gosto mais forte de detalhes sobre a vida de Nietzsche. Então ele começa mais a se abrir, começa a falar mais sobre os detalhes do porquê ele chegou a ter essa inconformidade com os dias atuais, com tudo que ele vê, tudo que ele fala, e porquê do seu isolamento, o seu isolamento da sociedade, porque ele não conversava muito com as pessoas, ele se isolava e ele discutia com seus próprios neurônios. Enfim, é uma conversa muito gostosa nesse livro. Eu não vou me estender, mas eu indico para você que você compre esse livro, e antes que você morra, você tem que ler ele, porque ele é um livro que te dá uma aula de consulta da neurociência misturada com a psicanálise, né? A investigação da psicanálise, aonde você vai fazer uma viagem, uma terapia literária, ao qual você vai aprender muita coisa nesse livro aqui, e vai aprender também a se dominar as suas emoções, a dominar o jeito de falar, a hora de falar, a hora de se colocar e como se colocar. É um livro educativo muito bom, tá certo? Fica aí essa resenha literária do seu amigo aqui, Deison Monteiro. Continue vendo aqui os nossos vídeos no canal, basta tocar nessa foto abaixo e siga também o nosso Facebook, Deison Monteiro. É só você ir lá na linha do tempo, lá também promovemos a cultura, a literatura para todos, tá certo? Um forte abraço e até a próxima resenha com o seu amigo. Valeu, galera. Viva Nietzsche!